Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Esse é um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, o chamado de Abraão, e talvez seja também um texto dos mais recitados por nós, especialmente essa expressão, ser tu uma bênção. Mas eu fico pensando, será que nós entendemos exatamente o que significou isso? Não é? Qual a profundidade, qual o peso disso na vida de Abraão? Em 1855, um jovem norte-americano de uma família abastada, com uma vida tranquila, depois de ouvir um sermão, ele decidiu atender o chamado de Deus para missões. Esse moço foi para o seminário, se preparou e decidiu vir para o Brasil. E como alguns já devem imaginar, esse moço se chamava Ashbel Green Simonton. Ao anunciar o seu desejo de vir para o Brasil, alguém o questionou, não é? Por que ele iria deixar a sua terra, deixar a sua família, uma situação estabilizada, e vir para um lugar aonde a pobreza reinava, aonde uma quantidade muito grande de doenças era presente, e onde o risco era muito grande. E Simonton responde: a única segurança está na submissão à vontade e aos propósitos divinos. Sob a direção de Deus, o lugar de perigo é o lugar de segurança, e sem a sua presença, nenhum abrigo é seguro. Foi mais ou menos assim que Deus disse para Abraão: Abraão, sai da sua casa, deixa o seu pai, deixa o seu lugar seguro, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Abraão saiu, talvez, numa situação ainda mais obscura do que a de Simon, que não sabia exatamente o que iria encontrar aqui no Brasil. Ele vai para uma terra que Deus ainda vai mostrar, ele vai debaixo de uma promessa de se tornar uma grande nação, quando o que ele sabia que a sua esposa não podia gerar filhos. Ele vai com a promessa de que ele vai, através da vida dele, todas as famílias da terra vão ser abençoadas, mas ele provavelmente não sabia como isso ia acontecer e de que maneira Deus iria fazer isso. Ele vem embora, ele sai da sua casa, vai embora, e ele segue a ordem do Senhor. O que muita gente não imagina é que o chamado de Abraão não acontece num ambiente como esse nosso aqui. Não foi depois de um culto, não foi como o chamado de Simonton, que já era de uma família cristã e sob o impacto da palavra de Deus e de um sermão que chamava a atenção da igreja para a responsabilidade de levar Cristo para todas as nações. Ele então toma a decisão de sair. Simonton vive num ambiente pagão. Ele vive num ambiente em que os ídolos são o referencial, mas agora ele é desafiado a deixar todas essas coisas e a seguir na direção de um Deus que não é visível fisicamente, de uma terra que ele não sabe onde é, de uma promessa que ele não sabe como vai ser cumprida, e de uma missão que eu creio, mesmo para o pai Abraão, era grande demais: abençoar todas as famílias da terra. O que nós temos aqui, irmãos, nesse texto, é o próximo passo depois de Babel, a tentativa da humanidade de se engrandecer e de se colocar no nível de Deus. Agora usando outros recursos, usando outras formas de se colocar no lugar de Deus. No meio disso, Deus separa esse homem e o envia para esse mundo perdido, para ser bênção para todas as famílias da terra. E irmãos, exatamente de onde ele estava,
que Deus retira Abraão, é dentro das condições que Abraão vivia que Deus o prepara e que Deus o envia, é com as impossibilidades humanas que Deus determina a obra que vai ser feita, porque é Ele quem vai fazer, não é Abraão. Abraão é só uma pequena ferramenta. E com o chamado de Abraão, nós podemos aprender algumas lições preciosas sobre como nos tornarmos uma bênção para um mundo perdido. A primeira lição que nós vamos aprender está aí logo no primeiro versículo, quando Deus diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Alguns verbos nesse versículo, mas eu quero destacar especialmente o verbo sair. O verbo sair, especialmente no hebraico e na conjugação em que ele se encontra aí, ele tem um duplo sentido, e Abraão, na verdade, ao ouvir esse desafio para o Senhor, ele é duplamente desafiado. Primeiro, ele é uma ordem para mudar de vida. Sai da vida que você está levando, sai dessa estrada, desse caminho que você está trilhando, deixa os ídolos que você serve, sai da sua casa, sai da sua segurança, muda de vida. Mas Abraão, ele é desafiado a olhar, a sair do seu lugar e a olhar para isso que Deus está propondo para ele, como um passo de fé. E o sair aqui não significa apenas abrir uma porta e dar um passo sabendo onde você vai, mas significa abrir a porta e ir para o desconhecido, ir para onde você não sabe. E o mais importante de tudo, esse é um imperativo. Deus não diz para Abraão: olha, eu tenho uma proposta para te fazer, e eu queria que você pensasse a respeito, eu queria que você mudasse de vida, queria que você deixasse a sua casa, deixasse os ídolos, deixasse a situação de conforto que você vive hoje, e saísse, porque tem uma terra muito boa ali, logo depois do rio, você vai atravessar aquele rio e está tudo certo. Não foi assim que Deus fez para Abraão. Deus disse para Abraão: sai, eu estou te ordenando. Abraão talvez pudesse argumentar com o Senhor e dizer: Senhor, eu preciso conversar com meu pai primeiro, porque afinal de contas ele é o chefe do clã, eu estou debaixo da orientação, da liderança, da autoridade dele. Talvez Abraão pudesse argumentar e dizer: Senhor, eu tenho muitos negócios que resolver, e eu preciso resolver essas coisas primeiro, e depois eu vou. Mas a palavra que Deus dá para Abraão é: sai agora, sai, não discuta, não converse, não peça permissão, não resolva negócios, simplesmente saia. Abraão não poderia ser uma bênção, irmãos, especialmente a bênção que Abraão foi e ainda é para nós. Hoje nós estamos aqui porque somos herdeiros dessa promessa que Deus fez para Abraão e do que Deus fez na vida de Abraão e através da vida de Abraão. Abraão não podia ser isso se ele não estivesse disposto a ouvir o Senhor dizendo: sai do lugar, sai de onde você está, sai do seu conforto e muda a história da vida. Nós não podemos nos contentar, queridos, com aquilo que já temos, com os nossos lugares comuns, porque na verdade, por mais confortáveis que eles sejam, diante da palavra do Senhor, nós devemos aprender a considerar tudo como perda, tudo como coisa de menor importância. O problema é que nós queremos ser bênção cercados por tudo aquilo que nós consideramos importante, e quando colocamos Deus nessa escala de valores, normalmente Ele não está em primeiro lugar, e aí nós passamos a ser parecidos com o jovem rico que se oferece para seguir Jesus. Ele não é chamado, mas ele se oferece para seguir Jesus, e quando desafiado a largar as coisas mais importantes da sua vida, a abrir mão do seu patrimônio, do seu conforto, a palavra de Deus nos diz que ele sai entristecido, porque ele era dono de muitas propriedades. Não se pode servir a Deus e a si mesmo, não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir a Deus e a sua profissão, não se pode servir a Deus e as coisas que você mais gosta, o lazer que você mais aprecia, colocando essas coisas em primeiro lugar. É preciso aprender
a obedecer o Senhor. E Deus ainda reservava para o futuro algo mais dolorido e mais difícil para Abraão, quando Abraão pensou que as coisas estavam se encaminhando, estava se resolvendo, ele já velho, centenário, a sua mulher também muito idosa, eles agora com um jovem de 14 anos, filho deles. Deus diz para Abraão, agora Abraão, sai da sua casa mais uma vez, sai da sua casa e sacrifica teu único filho por mim, oferece ele para mim. E Abraão mais uma vez demonstra que ele está disposto a sair do lugar, a deixar aquilo que é mais importante e a servir ao Senhor. Abraão, irmãos, ele desejava a bênção. O que Deus promete para ele é bênção também. Deus promete abençoá-lo, Deus promete enriquecê-lo, Deus promete dar a ele uma terra preciosa, Deus promete dar a ele descendência, Deus faz muitas promessas para ele. Mas antes Abraão tinha que sair, ele tinha que deixar o seu lugar, ele precisava caminhar. E sabe, irmãos, a Bíblia conta a história de Abraão, mas a Bíblia conta a história de outras pessoas que fizeram a mesma coisa, foram desafiados por Deus da mesma maneira, fizeram a mesma coisa que Abraão, obedeceram. E Hebreus capítulo 11 diz que essas pessoas morreram sem ver concretizada a promessa. O próprio Abraão andou pela terra da promessa sem poder desfrutar dela. Deus simplesmente deseja a nossa obediência. E quando Ele diz saia, vá, Ele diz que isso é urgente, é necessário, é imperativo e nós precisamos obedecê-lo. Essa foi a atitude do jovem Simonton, quando ouvindo o chamado de Deus, ele sai da sua terra, sai de uma grande nação, sai de um lugar extremamente confortável, de uma família abastada e vem para essa nossa terra pobre, cheia de enfermidades, e aqui Deus ceifa a sua vida em pouco tempo, mas o que Deus faz com ele aqui, permanece até os nossos dias. Por isso nós estamos assentados aqui hoje, como presbiterianos, como cristãos presbiterianos, servindo ao Senhor. A pergunta que eu faço para você é: você já tem ouvido o Senhor dizer para você a mesma coisa que disse para Abraão? Sai do lugar onde você está e muda de vida. Eu creio que sim, porque se você está aqui hoje é porque você já ouviu esse chamado do Senhor, e essa é a parte que certamente faz toda a diferença, é o que nos leva a Cristo, é o que nos faz romper com os laços que nos amarram com esse mundo. Mas sair de onde nós estávamos para sentar no banco da igreja e não fazer mais nada, não contempla a totalidade da obra do Senhor, porque Ele diz para cada um de nós: sê tu uma bênção. Em segundo lugar, para sermos uma bênção para esse mundo perdido, é necessário a multiplicação. E é curioso porque Deus realmente queria fazer isso e não precisava de Abraão para fazê-lo. Quando foi que Deus precisou de algum ser humano para abençoar quem quer que seja, onde quer que ele esteja, em que cultura estiver? Deus pode fazer qualquer coisa, em qualquer lugar. Mas Deus, na sua sabedoria, na sua misericórdia e até na sua graça, Ele resolve formar um povo que seja canal, que seja instrumento dessa sua bênção para todas as nações, para todos os povos, para todas as famílias da terra. E assim que Deus então desafia Abraão a crer que aquele homem poderia se transformar numa grande nação, que aquele casal que não tinha muitas esperanças podia se transformar numa grande nação. Deus diz para ele: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Deus diz para Abraão: Abraão, é preciso que esse povo cresça, é preciso que esse povo se multiplique. Mas o propósito de Deus para essa multiplicação dessa nação que nasceria a partir de Abraão, não era fazer de Abraão um homem rico, poderoso, que podia apresentar a sua família e toda a sua descendência. O propósito era apresentar a graça de Deus para os outros. E por isso Deus complementa a sua promessa dizendo: eu vou fazer tudo isso, mas seja você uma bênção.
E esse é o engano que nós cometemos hoje ainda. Nós desejamos ardentemente que as nossas igrejas cresçam, que se multipliquem os novos convertidos, mas aparentemente tudo o que nós queremos é que eles venham para dentro da igreja. Mas a ordem do Senhor continua sendo a mesma. Eu te chamei para que você saísse do lugar e da vida onde você estava, para que você viesse para mim e para que você pudesse ser uma bênção para todos os povos, para todas as nações. O Abraão que ouviu a promessa em Ur, irmãos, atendeu a ordem de Deus, e ele na verdade não precisava apenas sair do lugar, mas ele precisava crer que sair do lugar e contemplar as promessas do Senhor significava crer que Deus iria transformar as impossibilidades dele e da sua esposa para gerar filhos. E eu fico pensando que talvez para nós, muitos de nós, essa seja a mesma expectativa. Eu não sou capaz de gerar filhos na fé, eu não sou capaz de ganhar outra pessoa para Cristo, eu não tenho ferramentas para isso, eu sou tremendamente fraco, limitado, não posso fazer. Abraão e Sara não podia, e Deus espera um tempo em que ninguém pudesse duvidar que fosse o seu poder. Deus espera um momento em que só Deus poderia fazer esse milagre, para mostrar que Ele estava no controle da história. O que Ele requeria de Abraão era que ele cresce e que ele se dispusesse a seguir debaixo da palavra do Senhor. Deus disse para Abraão: cresça, se multiplique, da mesma forma como Ele disse para mim e para você: venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, você que ainda não me conhece, venha para mim, eu vou fazer de você meu discípulo, e ao fazer você de meu discípulo, eu vou enviar você para o mundo, para que você faça outros discípulos, e para que outros possam crescer, para que outros possam conhecer essa mesma bênção, essa mesma graça, e para que através da sua vida, do seu testemunho, da sua pregação, da sua contribuição, da sua fidelidade, do seu empenho na obra do Senhor, todas as famílias da terra possam ouvir dessa bênção. Sabe, irmãos, e é nisso que Abraão seria engrandecido. Irmãos, Abraão não é engrandecido porque ele foi o pai da nação de Israel, embora isso possa trazer alguma honra para ele até hoje, mas sabe, queridos, a grande honra de Abraão é ter sido obediente ao Senhor e ter contemplado a promessa de um descendente que Deus enviaria para ele, e que depois traria o descendente da mulher que abençoaria todas as famílias da terra. A grandeza que Deus deu para Abraão foi ser profeticamente alguém que simbolizasse o crescimento do povo de Deus em todos os tempos e a multiplicação da graça de Deus. E como é importante sabermos dessas coisas também, e também obedecermos ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ir sim, eu quero sair do meu lugar, e eu quero que outros nasçam a partir de mim, e eu quero que o Senhor use de graça para comigo, para que outros possam ser abençoados. A ideia do termo original aqui, irmãos, é: à medida em que você for, eu irei fazendo com você. Deus não diz para ele: olha, vá que a bênção está disponível, vá que está tudo resolvido. Deus diz: venha, eu farei de ti uma grande nação, eu vou multiplicar aqueles que descendem de você, mas eu vou fazer isso enquanto você vai, enquanto você caminha. Ninguém nasce sendo uma bênção, irmãos. Nós nos tornamos uma bênção à medida em que seguimos com o Senhor, à medida em que obedecemos a sua palavra e à medida em que caminhamos na direção por Ele apontada. Mais uma vez, lembrando de Simonton surpreenderia se ele pudesse hoje ver a sua querida Igreja Presbiteriana do Brasil, que ele viu talvez com menos pessoas que estão dentro dessa igreja aqui, mas que ele teve a oportunidade de ser um instrumento de Deus para multiplicá-la. Ele teve poucos anos de vida no nosso meio,
teve menos tempo ainda de casamento com a sua querida esposa, não pôde desfrutar da alegria de ver a sua filha crescer. Mas mais do que a descendência física, genética de Simonton, nós somos o testemunho de que aquilo que Deus fez na vida dele, através da vida dele, valeu a pena. Se tu uma bênção, disse o Senhor para ele, e diz para o Senhor ainda hoje para cada um de nós. Terceiro lugar, irmãos, para sermos bênção para esse mundo perdido, é preciso da bênção do Senhor. Claro que eu já falei disso até aqui, mas eu quero enfatizar agora de uma maneira muito especial o fato de que tudo que Abraão ouve do Senhor gira em torno da bênção do Senhor. Não gira em torno das qualidades de Abraão, não gira em torno das capacidades dele, não gira em torno nem da obediência de Abraão, mas da mão de Deus. Eu gosto demais do Salmo 104, quando Davi, observando tudo que Deus havia criado, ele vai ficando admirado com tudo aquilo, e dizendo: Senhor, que variedade em tudo aquilo que o Senhor fez. Aí ele diz assim: Senhor, se o Senhor abre a mão, eles se fartam de bens, mas se o Senhor lhes corta a respiração, eles morrem e voltam ao pó. Mas se o Senhor envia o seu Espírito, o Senhor renova a face da terra. Esse é o Deus, irmãos, em cuja presença estamos. É o Deus que prometeu nos abençoar, para que outros possam ser abençoados. Eu não posso abençoar se não for por meio do Senhor. A bênção que tenho para oferecer não é minha, é do Senhor. Os recursos que tenho para levar essa bênção não são meus, são do Senhor. E sabe, irmãos, até a direção onde eu vou, para quem eu vou entregar essa bênção, é Deus quem cuida. Antes que Abraão se ensoberbecesse, antes que Abraão chamasse sua família e disse: vou deixar a nossa casa, porque agora eu estou por cima da carne seca, porque agora eu vou ter uma família maior do que essa aqui, porque tudo vai estar resolvido, eu vou ser o cara para todas as famílias da terra. Deus faz ele lembrar: sou eu que vou te abençoar, você não tem nada, eu te abençoarei. E Deus diz mais: e eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, porque quando você sair daqui e começar a caminhar, vai ter gente lutando contra, e essa bênção só será preservada porque eu estarei com você, Abraão, e é a minha bênção que há de preservá-lo. A fonte das bênçãos era Deus. Deus era a razão de todas elas, seja sobre Abraão, seja sobre as pessoas que Abraão abençoassem, sobre as pessoas que abençoassem Abraão, e até os confins da terra, essa bênção chegaria por causa do Senhor. Deus faria de Abraão uma bênção. Ele diz aqui: eu farei de você uma bênção. Isso significa que Abraão não era. Se ele precisava ser transformado numa bênção, ele não era. E eu não sei se para você é assim, mas para mim isso é tremendamente consolador, porque quando eu penso que de fato eu não sou nada, e eu não tenho capacidade nenhuma de abençoar ninguém, o Senhor me faz lembrar que Ele me fez uma bênção, e Ele me abençoou, para que outros possam ser abençoados. Deus faria de Abraão uma bênção para que todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. Vejam só, irmãos, Abraão, nem toda a descendência física de Abraão seria capaz de fazer isso. Mas de que maneira todas as famílias da terra poderiam ser abençoadas? Através de Jesus Cristo, que descenderia e que descendeu de Abraão. Através de Jesus, irmãos, todas as nações, povos, tribos, línguas, raças, nações, de todas as épocas, podem ser abençoadas. Como Abraão poderia pensar que a bênção era dele, que ele tinha essa capacidade? Enquanto a igreja caminha para Jerusalém celestial, da mesma maneira como Abraão caminhou para a terra prometida,
sem saber quando ele chegaria lá, sem saber exatamente como e onde era essa terra. Essa igreja que caminha para a nova e celestial Jerusalém, ela deve se tornar motivo para que Deus abençoe outras famílias no seu caminho. Deve ser instrumento de Deus para que outros possam conhecer a Cristo, a grande bênção. Conhecer aquele que é maior do que Abraão, aquele cujo trono se estabeleceu acima de todos os tronos, mas mais do que isso, aquele cujo amor foi capaz de trazê-lo ao nosso meio, para morrer por nós e pagar todos os nossos pecados, tirando toda a maldição que estava sobre nós. Nossas famílias foram abençoadas, irmãos, com essa bênção, que começou lá atrás, muito atrás, antes de Abraão até. Mas Deus espera que da mesma maneira, você seja enviado ao mundo para ser bênção, para que essa bênção não fique só para você, mas para que ela seja compartilhada com outros. Simonton, sai da sua casa, sai da sua parentela, sai do seu lugar de conforto, vem até o Brasil. Ele chega aqui, tem pouco tempo para realizar o seu trabalho, mas aquele moço que em 1955 ouve o chamado do Senhor, em 1960 já estava organizando a primeira escola dominical aqui no Brasil, numa época que até os deslocamentos eram difíceis, muito difíceis. Que em 1962 já estava organizando a primeira igreja presbiteriana no Rio de Janeiro, que já em 1962 estava criando o primeiro jornal, a imprensa evangélica, que em 1800, acho que eu estou falando errado, me desculpem, 1800, irmãos, corrijam aí para trás, e 65, já tinha o privilégio de ordenar o primeiro pastor presbiteriano, justamente um padre convertido ao Evangelho de Jesus, um ex-padre, José Manuel da Conceição, um homem que em 1967 organizou o primeiro seminário teológico na nossa terra, mas que em 1867, desculpem irmãos, 1867, aos 34 anos de idade, sucumbe a uma febre amarela e morre. Pouco tempo para ser uma bênção tão grande. Quero concluir, irmãos. Primeiro, dizendo para você, você quer ser uma bênção, ouça o chamado do Senhor. Porque com certeza, Deus tem falado com você já há algum tempo. Talvez você não tenha ouvido direito. Porque quando Ele diz, sai, muda de vida, sai de onde você está, Ele não estava dizendo, mude de casa apenas, sai dali e venha para cá. Ele está dizendo, saia para o mundo, e eu vou te fazer ser uma grande bênção. Lembre-se, da mesma maneira como Deus chamou Abraão e diz, eu vou multiplicar você, Abraão, Deus tem chamado discípulos, tem salvado esses discípulos por meio da graça de Jesus, e é o próprio Senhor Jesus que diz, eu os envio, para que vocês sejam bênção no meio do mundo. E se você quer ser bênção, saiba, é possível, não porque você seja capaz de fazer isso, mas porque o autor da bênção, aquele que é perfeito, e de quem procede toda boa dádiva e todo dom perfeito, tem prometido abençoar a sua vida, e já tem abençoado a sua vida, e Ele espera que você reparta essa bênção, especialmente a bênção de ter conhecido a Cristo, e de ter nascido de novo por causa dEle. Minha palavra final para você é, seja uma bênção, em nome de Jesus, amém. Vamos orar.